Embora a história do celeiro do diabo seja baseada apenas em histórias populares, e essas histórias sejam um pouco contestadas, a tradição oral que a preservou é uma crença quase universal das pessoas inocentes. Há muito tempo, além disso, este celeiro está parado em um canto de Flandres. Aqueles que o viram construir não são mais deste mundo e não é possível descobrir a hora exata em que foi construído. A fazenda de Hamelgem foi ocupada por um homem laborioso e ativo chamado Jean Meulens. Ele viveu feliz com os produtos de sua fazenda, que cultivava com seus irmãos. Era casado com uma jovem que amava e estava grávida pela segunda vez. As colheitas se tornaram ricas e abundantes. Raramente um ano fora tão belo. As colheitas estavam esplêndidas. A situação de Jean era próspera e seu destino digno de inveja, quando, em uma noite cruel em agosto, um trovão caiu sobre seu celeiro e o reduziu a cinzas, sem deixar qualquer coisa de pé. Era o momento em que o grão dera belas colheitas, fruto do trabalho de um ano, um céu indulgente, uma estação magnífica. Foram amontoados em um campo nu, e de repente não restava nenhum abrigo. Jean Meulens, que tinha ido para a cama feliz e opulento, levantou-se com a perspectiva cruel de ruína completa, pois toda a sua fortuna estava lá, exposta à chuva e tempestade. Ele era rico apenas em suas colheitas. Ele não tinha dinheiro para reconstruir um prédio tão grande, e ainda que tivesse uma bolsa bem abastecida, ele não tinha mais tempo para construir. Setembro estava se aproximando rapidamente, trazendo a estação das chuvas. Jean não sabia a quem recorrer, a qual santo recorrer, ou a que resolução tomar. 3 dias após o incêndio de seu celeiro, até então incapaz de lamentar, sem avisar ninguém, Jean estava andando sozinho, no começo da noite, em uma estrada transversal, a alguma distância de sua casa, sonhando tristemente com a situação embaraçosa em que se encontrava, quando viu um homem de estatura mediana, vestido em veludo cinza-ferro, usando um chapéu de chifre com acabamento prateado, os pés curtos, deformados, botas leves, mãos cobertas com luvas pretas e andando bem devagar, à sombra do crepúsculo, parecendo estar cambaleando em direção à encruzilhada. Ele se aproximou de Jean, cumprimentou-o educadamente e perguntou sobre o caminho para Macy. Não estamos longe, disse o fazendeiro, saindo de seu devaneio. Vou contigo até lá. O estranho agradeceu calorosamente e fez ao seu guia várias perguntas que demonstravam interesse em sua pessoa. Jean respondia vagamente. Havia algo que o congelava na extrema palidez do estrangeiro e em seus olhares fixos e ardentes. Ele parecia, no entanto, perceber tão bem a ansiedade do fazendeiro que, parando subitamente ao pé de um pinheiro velho, apoiado em seu tronco pesado, perguntou-lhe formalmente sobre as preocupações que pareciam devorá-lo. Jean, de certa forma subjugado, não hesitou mais. Ele contou ao desconhecido toda a sua dor. É isso, disse o homem lentamente vestido de cinza. Podia ter me dito antes. Eu sou rico e poderoso. Eu posso solucionar esta situação ruim. Oh, bendito sejas, respondeu o fazendeiro, com estas palavras consoladoras. Jamais esquecerei de ti e Deus lembrará disso. O desconhecido estremeceu, abaixou os olhos e ficou em silêncio por um momento. Então, falando novamente, como se tivesse feito um esforço, posso providenciar a construção do teu celeiro, que será lindo e o maior da região. Eu preciso que seja realmente bom, respondeu Jean, mas o tempo está acabando. Como terminá-lo em breve? Eu tenho trabalhadores suficientes, disse o homem. Se for necessário, terminará amanhã de manhã, antes do amanhecer, antes do galo cantar. O fazendeiro recuou surpreso. Ele se perguntou quem poderia ser este homem. Ele ouvira falar de empreendedores qualificados. Nunca uma atividade como a oferecida lhe parecia possível. E qual o preço do serviço? Pois eu tenho que ir de acordo com a minha força.
Um preço bem modesto, respondeu o estranho. Eu sou o único e tenho minhas ideias. É o teu segundo filho, que logo nascerá. Te dou meu filho, o que desejas e como o desejas. Ele ficará sob minhas ordens e cuidarei de tudo. O que você pode temer confiando a um Senhor poderoso que te enriquece? Perdão, interrompeu o fazendeiro. Onde estão seus domínios? Estaremos lá em menos de 1 hora, se formos um pouco rápidos. O fazendeiro ficou em silêncio novamente, e então disse: Eu não posso dar o meu filho. Pense, respondeu friamente o estrangeiro, e volte aqui amanhã no mesmo horário. Jean foi para casa extremamente preocupado. Ele não disse nada para sua esposa, nada para ninguém, mas não dormiu a noite toda. Ele se esforçou para descobrir quem poderia ser esse homem extraordinário. Era um príncipe, um comerciante rico, um mago, um demônio? Ele rejeitou essas últimas suposições para se apegar à ideia de que estava lidando com algum senhor caprichoso. Ele se sentiu muito sensível ao coração de um pai para entregar seu filho ao acaso e prometeu a si mesmo não voltar ao encontro. Mas pela manhã, uma grande tempestade ocorreu. Torrentes de chuva destruíram a terra. As plantações deixadas sem teto sofreram cruelmente. Jean chorou de dor e, pensando que sua esposa e seu filho primogênito logo se enfraqueceriam na miséria, viu com menos terror o sacrifício de seu segundo filho. Pensou que talvez o estranho, que o tratou tão bem, quisesse fazer sua felicidade, sua fortuna, que ele estava errado em repeli-lo e foi ao local do primeiro encontro. Suas reflexões eram amargas. Estava quase escuro quando ouviu um leve ruído. Os galhos do velho pinheiro se moveram repentinamente, como se estivesse ventando, embora o ar estivesse bastante calmo. E imediatamente Jean viu o homem com o chapéu de renda prateado chegar até ele. Eu tenho pouco tempo para ti, respondeu ele, e logo volto para meu local. O que decides? Ainda não dominei meu temor, disse o fazendeiro. Seria possível reconstruir meu celeiro até o anoitecer e torná-lo o maior de Brabante? Antes do primeiro cantar do galo, repito, se o celeiro não estiver perfeito, e se eu perder algumas das minhas obrigações, não exigirei a execução da sua parte. E meus trigos, que as chuvas estragaram, poderiam ser secados e feitos úteis? Tudo será feito ao mesmo tempo. Além disso, aqui está uma bolsa que contém em ouro 1000 florins, suficiente para pagar pelos danos causados pela tempestade de ontem? Oh, certamente, disse o fazendeiro com palpitações. Aceita e encerremos a negociação. Mas, meu filho, ainda assim, o que será dele? O que faço com aqueles que vivem sob minhas ordens não é da tua conta. Houve um novo silêncio. Depois disso, Jean Meulens continuou. Quando ele será entregue? Eu virei buscar na hora certa. Eu concordo, disse Jean, suspirando longamente. Assina isto e tudo será feito, respondeu o homem, tirando do bolso uma pequena folha de pergaminho, cuja extrema brancura trouxe à tona a escrita, na escuridão que começava a se tornar profunda. Foi exatamente isso que dissemos? Meulens perguntou com uma voz trêmula. Nada além do que dissemos. O fazendeiro, no entanto, leu. As letras eram vermelhas e brilhantes. Ao mesmo tempo, o desconhecido apresentou uma pequena pena de ferro. Mas não temos tinta, disse Jean Meulens. É verdade, nós vamos compensar isso. Imediatamente, por um movimento tão agudo que mal pôde ser notado, o estranho, com uma ponta da caneta de ferro, espetou a mão esquerda do fazendeiro sob o dedo anelar, e um pouco de sangue brota dele. O fazendeiro assinou com mão trêmula. Assim que terminou, o estranho apertou o pergaminho e desapareceu como se estivesse fugindo. O fazendeiro viu que estava diante de um feitiço. Ele se convenceu novamente de que sua aventura era real, quando sentiu sob as mãos a bolsa de 1000 florins. Ele voltou para casa meio temeroso e meio desesperançoso, sentindo em seu coração os problemas indizíveis que devem acontecer a um homem que está diante do que não conhece.
Era noite escura quando ele voltou ao quintal de sua fazenda. Assim que chegou, se deparou com uma multidão de pequenos seres, esbeltos e magros, mas singularmente ágeis, que carregavam vigas, tijolos, palha, argamassa e tábuas. Eles trabalharam com um ardor incrível e um silêncio tão prodigioso que conseguiam serrar, quebrar e bater sem fazer o menor ruído. O cimento de tijolo estava secando assim que foi colocado. O trabalho era visível e os demônios eram visíveis pela luz lançada por seus semblantes, de onde os lampejos de fogo pareciam irromper. Jean ficou consternado. Ele pensou ter notado pequenos chifres na testa dos trabalhadores que trabalhavam em seu celeiro. Pareceu-lhe que eles tinham garras em vez de mãos e que estavam voando em vez de subirem a escada. Fiz um pacto com o demônio, pensou de coração partido. A rapidez do trabalho que estava acontecendo sob seus olhos e 1000 circunstâncias peculiares logo demonstraram que não havia mais dúvidas. Estremecendo com esse pensamento, desesperado pelo horror de ter vendido seu filho, ele abriu a porta de sua casa e viu sua esposa com o jantar pronto. Estava com a feição desanimada e ela lhe perguntou por que tamanha falta de coragem, se era pelos infortúnios do momento. Ele não respondeu nada, exceto que estava doente e não aguentava mais. A pobre jovem também acompanhou seu estado e chorou pelos problemas do marido. E após meia hora de doloroso silêncio, o marido e a esposa foram dormir. O fazendeiro sentia uma angústia que o sufocou ao pensar em seu filho, que ainda nem nascera e já era uma vítima do diabo. Ele arrancou os cabelos e bateu no peito cheio de soluços. Sua dor era tão forte que sua esposa, incapaz de sustentar o ocorrido por mais tempo, disse-lhe: Jean, há algo que estás escondendo de mim. Nunca tivemos segredos. O fazendeiro hesitou em responder, mas finalmente contou tudo à esposa. A reunião com um desconhecido, o pacto assinado e o celeiro que estava sendo construído. O fazendeiro se encolheu de horror. Ela se levantou e fez o marido se levantar. À meia-noite acabara de badalar no sino da paróquia vizinha. Quando entraram no quintal, Jean e sua esposa viram aterrorizados o vasto celeiro concluído, os grãos protegidos e sem trabalhadores ágeis cobrindo o telhado de palha com uma velocidade assustadora. Sem perder um momento, a jovem, felizmente inspirada, correu para a porta do galinheiro e bateu palmas. Restava no topo do telhado do celeiro apenas um buraco de 2 metros, quando o galo começou a cantar. O bando infernal desapareceu gritando. Amanheceu. O celeiro estava completamente acabado, exceto o buraco de 2 metros, e o demônio estava derrotado. Até hoje, tentam em vão fechar a abertura deixada no topo deste celeiro. Tudo o que é colocado no dia desaparece à noite. Mas essa imperfeição não é de forma alguma inconveniente, se for acrescentado que o granizo, a neve e a chuva não passam por este buraco. Não existe província em que um celeiro pobre chamado celeiro do diabo seja mostrado em alguma fazenda, como resultado de um pacto com um camponês desafortunado. É sempre o diabo quem o construiu em uma noite, e em todos os lugares o canto do galo o fez fugir antes de ganhar a aposta. Porque há um buraco que não está coberto, ou algo que está faltando em todos os celeiros.